Fala pessoal, tudo bem? Reta final de revisão para as provas do segundo dia do Enem. Você que vai enfrentar esse desafio, saiba que são 45 questões de matemática e a dica mais importante que eu te dou é: encontre e resolva rapidamente as questões fáceis. Das 45, em média, 25, mais da metade, serão questões fáceis e rápidas para resolver. O problema é que os enunciados são longos e descobrir rapidamente se uma questão é fácil e deve ser resolvida imediatamente pode ser um pouco complicado. Para isso, a sua experiência em resolver questões similares pode fazer toda a diferença. Mas uma vez que você tenha passado toda a prova, encontrado e resolvido as questões mais fáceis, faça o mesmo com as de física, química e assim por diante. E só depois volte para aquelas que são mais difíceis e trabalhosas. Eu digo isso porque o sistema de pontuação adotado pelo Enem dá um valor maior para as questões que são mais acertadas pelas pessoas. Então, além de você ganhar mais pontos por questão fácil, você também consegue resolver um número maior de questões, porque você vai gastar menos tempo em cada uma delas. Você vê a importância dessa tática de buscar e eliminar rapidamente as questões fáceis primeiro? Agora, vamos ver um trecho da minha análise das últimas provas do Enem para saber quais são os assuntos mais quentes que você deve revisar para a sua prova. Então, esse é o desenho da prova que você vai enfrentar no Enem esse ano. Olha só, matemática básica e geometria, que respondem por mais de 50% da prova. Depois a gente tem em ordem de importância probabilidade, funções, sequências, matemática financeira, estatística e outros assuntos como logaritmos, sistemas e geometria analítica. Mas você sabe, eu não fico no superficial, né? Vamos dar uma olhada a fundo o que você vai encontrar na tua prova do Enem? Olha só, espere entre 10 e 15 questões de matemática básica. Mas o que você precisa exatamente estudar e entender em matemática básica para ir bem no Enem? Principalmente o seguinte: gráficos, regra de 3, porcentagem, média ponderada e lógica. Fique ligado nesses conteúdos de matemática básica, porque são estes que têm sido cobrados ano a ano pelo Enem, certo? Depois, espere entre 8 e 12 questões de geometria, sendo a maioria delas de geometria plana. Vamos dizer que tenha 12 questões, você vai encontrar 8 ou 9 questões de geometria plana e o resto de geometria espacial. E o que mais cai em geometria plana e geometria espacial? Atenção, plana, o que mais cai é áreas, depois triângulo retângulo e depois circunferência. Dá uma olhada nesses 3 conteúdos que são quentíssimos para o teu Enem. Em espacial, é importante conhecer áreas e volumes do cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro e cone. Cada ano eles vão alternando esses sólidos em geometria espacial, certo? Ano passado caiu bastante cone, né? Cilindro também apareceu. Probabilidade. Qual é a frequência? Você vai encontrar de 4 a 6 questões de probabilidade na tua prova. A grande maioria delas envolvendo simplesmente a definição de probabilidade. Ora, definição de probabilidade, você sabe, é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, certo? Então, nada de surpresa, é só você entender o enunciado, lendo com cuidado para ver se aquilo que você está fazendo é realmente o que está sendo pedido e aplicar a definição de probabilidades, beleza? Vamos ver funções? Funções você vai esperar de 3 a 5 questões, e principalmente questões de funções do primeiro grau e funções do segundo grau, retas e parábolas. Pode vir com gráfico, pode vir com funções escrita pela definição mesmo, tá? Depois, 1 a 4 questões você vai ter na tua prova de sequências. Sequências que você pode separar em sequências numéricas, normais, PA e PG. Então, de 1 a 4 questões você vai ter sobre esses assuntos. Você vai ter também de 1 a 3 questões de matemática financeira. E matemática financeira é importante que você estude os conceitos de juros, foi a questão mais difícil da prova passada, né? Receita, despesa e lucro. Como é que você relaciona essas quantidades, essas grandezas. Beleza? Estatística. É importante que você pense que você vai encontrar de 1 a 3 questões de estatística, e o que mais cai são as medidas centrais, média, mediana e moda. Então, estude esses conceitos, são muito importantes. E depois, o resto da prova está dividido ali, basicamente, em uma questão de cada um desses conteúdos. Normalmente aparece uma questão de logaritmos, uma questão de sistemas lineares, mas sistema simples, tá? Normalmente 2 por 2, onde você tem que resolver o sistema, não é discussão, não é nada. E geometria analítica, também
circunferência, reta, mas questões mais simples também de geometria analítica, tá? Quando não é só análise de gráfico, aí a gente teria mais como se fosse matemática básica. Então, pessoal, eu espero que esse resumão tenha te ajudado a saber o que priorizar na fase final de revisão para a prova do Enem. Desejo a você uma excelente prova e eu tenho certeza que com muita dedicação e garra na hora da prova, você vai alcançar o seu objetivo. Forte abraço e boa prova!